الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم أعمالا تبيض وجوهكم يوم تلقون الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Prezados irmãos, temam Allah Tabarak wa Ta'ala e pratiquem aquilo que irá vos beneficiar na vida do Akhirah, que irá vos beneficiar no dia de Qiyamah, no dia em que nem os filhos nem os bens que o indivíduo tiver irão beneficiar, senão o coração são cheio de imã e as boas práticas que o indivíduo aqui no dunya praticar. Prezados irmãos, não há dúvida que Allah subhanahu wa ta'ala honrou o Bani Adam, e Allah subhanahu wa ta'ala assim testemunhou no seu kitab: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que, por certo, nós honramos o Bani Adam, o ser humano, e carregamos a eles na terra e no mar, aí transporte. E ainda Allah Azza wa Jalla disse: وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, e concedemos a eles provisão de tudo que é bom. وَفَضَّلْنَاهُمْ, e demos a eles, o Bani Adam, preferência em relação a outras criaturas. Então, dentre a honra que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao Bani Adam é a liberdade. A liberdade, meus irmãos, constitui a honra que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao insan. O insan, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele fosse uma criatura livre. Livre de qualquer corrente de escravatura. Por essa razão, Allah Azza wa Jalla enviou seus mensageiros e profetas precisamente para libertar na totalidade o ser humano, para que não seja servo de alguém, para que não seja servo do dunya, para que não seja servo
de materiais, de coisas mundanas, para que somente seja servo de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por isso que nós sempre dizemos que o homem nasce livre. Não, na verdade o homem nasce livre. Só que, na perspectiva do Islã, a liberdade ela é regulada com Sharia al-Islamia. No Islã, meus irmãos, a liberdade tem regra e tem instrumento legal, que é o Corão e o Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, que regula esta liberdade. Porque senão o mundo em geral viraria em caos. Não haveria ordem. E esta ordem, meus irmãos, está no Kitab de Allah e no Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E dentro da liberdade que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao ser humano é a liberdade de expressão. A expressão, meus irmãos, constitui um favor de Allah. É ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. Um indivíduo exprimir os seus sentimentos, o que ele pretende, o que ele quer, constitui uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E a prova disso, meus irmãos, قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. No Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala disse: خلق الإنسان, criou o ser humano, وعلمه البيان, e ensinou a ele, ao ser humano, a exprimir os seus sentimentos, a falar, a expressão. Então, exprimir o seu sentimento, falar, é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Além de que é a liberdade do ser humano. O homem é livre de expressar o que ele quer, mas também é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ser ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala, ela deve ser agradecida a Allah tabaraka wa ta'ala. E o que é que quer dizer agradecer a Allah? Porque há muitos, subhanallah, que não conseguem exprimir os seus sentimentos. Allah tirou-lhe a fala, tirou a expressão, mas Allah azza wa jalla concedeu aos outros, a maioria. Então é preciso agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, como forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a nossa língua não deve falar senão aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós, como muçulmanos, meus irmãos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não podemos passar por cima da lei de Allah. Não podemos passar por cima da lei de Rasul alayhi salatu wassalam. A Sharia al-Islamia, meus irmãos, deve estar no nosso dia a dia, a cada momento da nossa vida. Por quê? Porque nós preferimos o kalima la ilaha illallah. Senão não haveria importância de nós dizermos la ilaha illallah, enquanto que só na masjid nós cumprimos com la ilaha illallah, e na nossa vida individual fora particular nós não cumprimos com a exigência do kalima la ilaha illallah. Portanto, meus irmãos, a liberdade de expressão dentro do Islã, ela é regulada com Sharia al-Islamia, com qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enquanto para os outros que não estão dentro do Islã, eles fazem as suas leis mediante a liberdade que eles acham que têm essa liberdade. Mas nós, a nossa liberdade está regulada, está ligada, agarrada ao qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Por isso, meus irmãos, Allah tabaraka wa ta'ala, em vários versículos do Corão, ordenou aos seus servos
que não proferissem, que não se exprimissem senão da melhor forma. Por quê? Porque é uma das portas, é uma das entradas do Shaitan para criar inimizade, criar litígio, criar problemas entre nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: وَقُلْ لِعِبَادِي, diz para o Rasul alayhi salatu wa salam, ó Muhammad, diga para os meus servos, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, para que eles falem aquilo que é melhor, proferem boas palavras, expressem-se da melhor forma. Por quê? إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَهُمْ, porque o Shaitan tenta desviar, cria ódio, cria problema entre eles, nos corações das pessoas. Por quê? إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا, que por certo o Shaitan é um grande inimigo para o ser humano, um inimigo declarado, que até usou desafiando Allah subhanahu wa ta'ala, que eu vou desviar este ser humano. Então ele aproveita naquilo que a gente fala sem pensar, naquelas expressões que a gente quando fala pensa que essa expressão não está registrado perante Allah subhanahu wa ta'ala, e aproveita aí para criar problemas entre familiares, entre irmãos, entre parentes, entre marido e mulher, entre sociedade. Nas'Allah al-afia. Por isso, meus irmãos, todas as palavras que nós falamos, todas as palavras, sem exceção, é tudo registrado. É tudo registrado por Allah tabarak wa ta'ala. Allah azza wa jalla manda os seus anjos. Nós temos anjos que andam conosco, que nos vigiam, que estão preparadas, foram atribuídas a missão de escrever tudo quanto o ser humano fala. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان الله. ما يلفظ من قول. Não há nenhuma palavra que essa sua língua fala, profere, que não esteja registrado, porque está lá um anjo que está a vigiar a ele, e ele foi somente dado a ordem de executar essa missão, de escrever tudo quanto a pessoa fala. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, quando falam algo, antes de falar, pensa 2, 3 vezes antes de falar. Medita naquilo que você fala. Por quê? Porque esta palavra pode ser algo que vai te levar ao Jannah, e pode ser essa palavra a causa de você cair nas profundezas de Jahannam, conforme está no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Às vezes o indivíduo fala algo, diz que uma palavra simples. Não, esta palavra simples, você não sabe qual é a ação que Allah subhanahu wa ta'ala irá encerrar a tua vida no dunya. Então cuidado naquilo que você fala. Por quê? Porque pode ser essa palavra que você falou ser a base do teu sucesso no Akhirah, ou então a base ou a causa da tua destruição no Akhirah. Meus irmãos, a nossa audição, a nossa visão, a nossa língua, tudo que Allah nos concedeu é uma responsabilidade. Não pensem, meus irmãos, que Allah deu-nos a visão, a audição, as mãos, o corpo, a saúde, só em vão. Que amanhã não vai nos perguntar, que Allah não vai questionar como é que você usou esses favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah disse: وَمَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Aí não pode você seguir algo que você não sabe. Dizer que viu enquanto não viu, que ouviu enquanto não ouviu. Por quê? Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada, essas coisas todas, a audição, a visão, o coração, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Aí no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perguntar. Cada palavra que você falou, cada coisa que não poderia ver, você viu, cada coisa que não poderia ouvir e você ouviu, você vai ter que preparar uma resposta para Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah. Vai ter que preparar uma resposta, porque Allah subhanahu wa ta'ala irá te perguntar.
vai te perguntar por tudo este nema que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. E no outro versículo, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, e digam boas palavras para as pessoas. Falem bem com as pessoas. Não insultem as pessoas. Não usem palavras que não agradam a Allah tabarak wa ta'ala. Falam as boas palavras. O nosso dini, meus irmãos, ensina-nos o comportamento bom. Ensina-nos a termos boas maneiras. É isso que fez diferença nos tempos passados, no momento em que o mundo estava afogado na perdição. Allah subhanahu wa ta'ala tirou o Ummat al-Islam com esses valores, esses princípios, que distinguiram eles daqueles que não estavam no Islã e não estavam no caminho reto de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala também disse, ayah que nós sempre recitamos: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ó crentes, temam Allah, praticando aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vos ordenou e afastando-se daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vos proibiu. وقولوا قولا سديدا, e digam boas palavras, é a verdade. السديد من القول é aquela palavra que vai ao encontro da verdade. Falar a verdade, meus irmãos, é uma dádiva. E é um sinal do imã. O mu'min não mente. O mu'min não mente em nenhuma circunstância. E se Allah subhanahu wa ta'ala conceder este ni'ma ao insan, de procurar sempre falar a verdade, de procurar sempre testemunhar a verdade, então este indivíduo, Allah já lhe deu uma coisa muito valiosa. Mesmo que não lhe dá nada no dunya, mas só pelo fato dele ser uma pessoa honesta, fiel, que fala a verdade, é uma dádiva grande que deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a verdade, meus irmãos, leva-nos à virtude. No hadith do profeta, alaykum bis-sidq, que deveis falar a verdade. Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, porque a verdade leva-vos para quê? A piedade, a virtude. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, e a virtude, meus irmãos, guia, orienta-vos para o Jannah. Allahumma jana min ahli al-Jannah. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ, e cuidado com a mentira, porque a mentira, meus irmãos, يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, leva-vos à maldade, à corrupção, à desordem. E a corrupção, al-fujur, a maldade, leva-os para onde? Para nar, wa na'udhu billahi min nar. Portanto, meus irmãos, Allah azza wa jalla diz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Fala a verdade. Fala a verdade, porque este é o ensinamento do nosso tempo. Olhem só, meus irmãos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntaram: Ayakdhibu al-mu'min? Acaso um mu'min pode mentir? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que lá yakdhib, não mente, não mente. Nasallallahu alaihi wa afia. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O que é que teremos como benefícios de temermos Allah e falarmos a verdade? Primeira coisa, yuslih lakum a'malakum, as nossas ações, aquilo que a gente pratica, Allah subhanahu wa ta'ala vai consertar, vai limar os erros. Às vezes nós não conseguimos praticar as nossas ações como devem ser. O nosso salá, o nosso zaká, o nosso siyam, não é por nada. Talvez é porque não conseguimos falar a verdade. Até em brincadeira a gente não consegue falar a verdade. Wa na'udhu billah. Nasallallahu alaihi wa afia. Não é por acaso que o profeta disse que um dos sinais de Qiyamah é o desaparecimento da amana, a honestidade. Ninguém terá amana, ninguém será confiado em nada.
É por isso que nós hoje vivemos sem amana. Nem para os nossos próprios filhos não assumimos a responsabilidade de poder conduzir, guiar a ele e proteger para que possa ser min ahli al-jannah. Nada. Procuramos manter e dar a ele o dunya, mas o akhirah nada. E esta é a amana maior é esta, amanatu din, al-iman, al-tawhid. أسأل الله العفو والعافية. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. E Allah perdoa os vossos pecados. Allah perdoa, só por você falar a verdade, Allah perdoará os teus pecados, se temeres Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. E aquele que obedecer a Allah e ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza. Este é o bem-sucedido, próspero, do dunya assim como no akhirah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite para nós sermos verdadeiros no din de Allah subhanahu wa ta'ala e procurarmos sempre falar a verdade. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر الأمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Prezados irmãos, uma vez Muaz bin Jabal radiyallahu anhu perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam: acaso nós seremos responsabilizados por aquilo que nós falamos com as nossas línguas? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: acaso hal yakubbu an-nasa, serão atiradas as pessoas finnar ala wujuhihim, aí as pessoas serão atiradas ao fogo do Jahannam com os seus rostos, aí de pernas para o ar e a cabeça para dentro, assim, wa na'udhu billah, illa hasaidu al-sinat, senão por causa do que? Daquilo que os seus as suas línguas colheram, isto é, por aquilo que a sua língua falam. Wa na'udhu billah. E uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando perguntaram a ele como salvar no dunya, uma das coisas, três coisas, uma delas disse: amsika alayka lisanak, pega, segura esta língua, este instrumento, meus irmãos, ele corta-te e ao mesmo tempo vai te beneficiar. Tem duas fases, uma vai te cortar, a outra vai te beneficiar, dependendo da maneira como a pessoa usa. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos daqueles cuja a língua somente fica úmida no zikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que constantemente fazem zikr de Allah, porque o zikr de Allah subhanahu wa ta'ala não tem excesso. Quanto mais você fizer, melhor. E não há melhor coisa, meus irmãos, do que a pessoa estar constantemente a fazer istighfar, a fazer o dhikr, a fazer o tasbih, a recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. É melhor do que, nassallallahu al-afia, falar coisas que não agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. E só para terminar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man kana yu'minu billah, escuta bem o hadith, é uma condição de iman. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir
فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Aquele que certamente crê em Allah e no dia do juízo final, que diga as boas palavras. E as boas palavras, meus irmãos, a começar com a verdade. Ou então, liyasmut, que fique calado. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que escutam as palavras segundo o melhor. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا إسلاميا يعز أهل طاعتك ويذل أهل معصيتك. اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على أعدائهم، أعداءك أعداء الدين، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يؤمنون بك ولا برسولك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نجعلك في نحور المجرمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور المجرمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك المجرمين بالمجرمين، اللهم اهلك الكافرين بالكافرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محروما إلا أعطيته ولا غائبا إلا رددته إلى أهله غانما سالما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.